creation, the rock shook out of the earth and everything. Everything said he was dead. Even God hid his face. He's dead. E ele estava tão morto que a lua e as estrelas declararam que ele estava morto. A terra declarou que ele estava morto. Teve uma prostração nervosa, as rochas foram sacudidas da terra e tudo mais. Tudo declarou que ele estava morto. Até mesmo Deus escondeu seu rosto, ele estava morto. But his body was transformed. Why? Because God said, I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer my Holy One to see corruption. There's no way to do it. Porém, seu corpo foi transformado. Por quê? Porque Deus disse, não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que meu santo veja corrupção. Não há maneira de fazê-lo. Some of these days our bodies may be stretched out in a casket. You may come and look upon me, laying in a casket. Um desses dias nosso corpo poderá estar estendido em um caixão. Nós podemos vir, pode ser que você olhe sobre mim deitado em um caixão. I may come and look upon you, might have to say the last words over you, or something like that. But you'll never keep us in the grave. Pode ser que eu olhe sobre você, tenha de dizer as últimas palavras sobre você ou algo assim. Porém, você nunca nos manterá no sepulcro. They may lay rocks over you, they may bury you in the sea, they may do whatever they want to, but the transforming power of God. Podem depositar pedras sobre você, podem sepultá-lo no mar, podem fazer o que quiserem, mas o poder de transformação de Deus... 2 Thessalonians said, I would not have you ignorant, brethren, concerning those that are asleep. For we say this, you two are the commandments of the Lord, that the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. We which are alive and remain, as the song said this morning, shall be caught up together with them to meet the Lord in the air. Em 2 Tessalonicenses diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dizemos-vos também, pelos mandamentos do Senhor, que a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, como dizia o cântico esta manhã, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. The transforming power of God has taken us from the chaos of science and education and the things of the world and the understanding of this modern day has transformed us now into sons and daughters of God, and even death itself can never hold us in the grave. We'll be changed in a moment, in a twinkling of an eye. O poder transformador de Deus, que nos tirou do caos da ciência e instrução e das coisas do mundo e do entendimento desse dia moderno, nos transformou agora em filhos e filhas de Deus, e nem mesmo a própria morte nos poderá reter no sepulcro. Seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Oh, you mean to say? I mean to say that that's the truth. Oh, o que o irmão quer dizer? Eu quero dizer que essa é a verdade. Jesus, that word stood on the earth, which was the word? The one that was raised up and raised Lazarus? Jesus, aquela palavra se pôs de pé sobre a terra, o qual era a palavra, aquele que ressuscitou e ressuscitou Lázaro. He said, I am the resurrection life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. There's no way to stop the living word of God. It's got to rise again. Não tem como parar a palavra viva de Deus. Tem de ressuscitar. From all this chaos of this modern scientific Eden that we're living in, of culture and science and education, all this modern stuff, will rise. E para fora desse caos, deste moderno Éden científico em que estamos vivendo, de cultura e ciência e instrução, toda esta coisa moderna, ressuscitaremos. This robe of flesh will drop and rise and seize the everlasting prize someday. We'll go through the air and this will all be over. Deixaremos cair este manto de carne e ressuscitaremos e nos apropriaremos da recompensa eterna algum dia. Iremos através dos ares e tudo isto estará terminado. For the word of God that's brought us from this modern thinking of our mind, transforming our mind into the renewing of our hearts towards God and our spirits. Porque a palavra de Deus que nos trouxe do pensamento moderno da nossa mente, transformando a nossa mente na renovação do nosso coração para com Deus e nosso espírito. That same spirit that spoke that has transformed us this far, and it also will take us into His presence, into His glory, with a glorified body. Esse mesmo Espírito que falou isso nos transformou até este ponto
E Ele também nos levará à sua presença, à sua glória, com um corpo glorificado. They shall build houses, they shall inhabit them. They shall plant vineyards. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas. In all of our scientific search, we plant a garden, our sons come along and take the fruit from it, and his sons come to take it from him. Em toda a nossa pesquisa científica, nós plantamos um jardim, nossos filhos vêm e tomam do seu fruto, e seus filhos vêm e o tomam dele. And they plant in another and eats, and they build in another inhabit. But long will be the days of my servants. They'll be there and their offsprings with them. E plantam, e outro come, e edificam, e outro habita. Mas longos serão os dias dos meus servos. Eles estarão ali, e seus descendentes com eles. They'll build in another and not inhabit. They'll plant in another eat thereof. Eles edificarão, e outro não habitará. Eles plantarão, e outro não comerá dali. What? The very God, the very prophet, that the word of God said, a virgin shall conceive, promised us this. O quê? O mesmo Deus, o mesmo profeta que a palavra de Deus disse, uma virgem conceberá, nos prometeu isto. How do we get it? We are potentially there right now. See? Because God said so, it has to be. Como obtemos isto? Estamos potencialmente ali agora mesmo. Veja, porque Deus disse assim, tem de acontecer. When he raised Lazarus there, so don't think this is strange. For an hour is coming when all that's in the grave will hear the voice of the Son of Man. It shall come forth, some to shame and some to life. Quando ele ressuscitou Lázaro ali, disse, não penseis que isto é estranho, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho do Homem, e sairão, alguns para a vergonha e alguns para a vida. What is it? Boa noite, irmãos, com Jesus, amém? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando nessa noite, que nós possamos ter aqui um período, um bom tempo. Eu creio que Deus vai nos dar graça, Ele vai nos abençoar muito nessa noite. Hoje o pastor Júlio não está para Mogi das Cruzes, foi fazer uma viagem, está viajando. Então hoje ele está ausente do culto. Nós vamos orar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós durante esse dia, durante esta semana. Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado. Então vamos orar a Deus, agradecendo a Deus. Querido Deus e amado Pai Celestial, te damos graças, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco, ó Pai. O Senhor tem nos dado um bom dia. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado vitória. O Senhor tem nos dado, ó Pai, tudo aquilo que nós estávamos precisando. O Senhor tem nos dado. O mais importante que o Senhor tem nos dado é a salvação. O Senhor tem nos salvado. Então, Pai, nós agradecemos a Ti nessa noite. Ajuda nós, ó Pai, nessa noite. Os hinos que nós vamos cantar e a palavra que vai ser pregada, tudo que for feito aqui, ó Pai, o Senhor possa estar nos abençoando. Nós estamos aqui em poucas pessoas, mas nós cremos que o Senhor se faz presente no meio do seu povo. Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade, é o pensamento correto, atitudes corretas. Então, ó Pai, nós chegamos perante Ti com os nossos corações abertos, ó Pai, para poder ouvir o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Boa noite também para os irmãos que estão conectados através da internet. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um, aonde você estiver. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos cantar o primeiro hino, número 239. Leva tu contigo o nome. Aqui está lá. 239.
consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu receberás perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno. Tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Glória a Jesus. Segundo hino 235. Canta, meu povo. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém, com ele os seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar.
lava com satisfação. Se ele se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disto, que foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos cantar mais um hino, depois nós vamos dar lugar à oferta. Agora é o 228. 228 agora. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, viveis unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos dar lugar às ofertas, depois nós vamos cantar o 221, o último hino.
Amém. Nós vamos louvar a Deus agora com o 221. Eu vagava pela senda de horror. Glória a Deus, aleluia. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Aleluia, pela graça de Jesus, nós estamos livres, nós somos libertos, nós fomos libertos. Nome de Jesus, somente crer, e logo em seguida a palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns capítulos aqui, aos Gálatas, capítulo 1. Paulo diz assim, Epístola de Paulo, apóstolo aos Gálatas. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos
pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual seja dado glória para tudo sempre. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Pai, mais um pouquinho falar da sua palavra, que o Senhor possa falar em nossos corações, ó Pai, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou continuar lendo do 6 até aqui o versículo 12 agora. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo que se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma escritura maravilhosa, e Paulo pregando aqui com muita responsabilidade e com muita propriedade também. Ele dizendo, logo no primeiro versículo, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Então o evangelho de Paulo, não somente o evangelho de Paulo, mas todos os apóstolos, todos os evangelhos que os apóstolos pregaram, é um evangelho que nós devemos obedecer, viver aquilo, procurar obedecer. Toda a Bíblia tem que ser obedecida, mas tem muitas pessoas que dizem que o evangelho de Paulo não é para eles, desobedecem às ordenanças. Aquilo que Paulo pregou, aquilo que Paulo ensinou, já vi muitas pessoas dizerem até que Paulo é machista, foi um machista, né? Quando ele estava no seu ministério aqui na terra. Diz que ele foi um homem machista, por se levantar contra, às vezes até as mulheres, pregar contra as mulheres. Mas nós vemos aqui que Paulo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus que ressuscitou entre os mortos. Ele foi enviado para pregar. E nós vemos aqui no versículo 6, maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Agora no 8 ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, outro, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então o único evangelho é o evangelho que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram. E nós vamos continuar vendo algumas coisas aqui com respeito a essa escritura que nós lemos. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é segundo os homens, porque
não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui diante do evangelho verdadeiro, um evangelho puro, um evangelho que dá segurança para nós, para cada um de nós. E nós temos que levar isso para o povo. O povo, aí no mundo, eles estão assim, não tem um evangelho que vai de frente com eles. O evangelho que é pregado aí nas igrejas aí fora, é um evangelho que, assim, sabe, é aquele evangelho, tipo uma sopinha bem fraquinha, um miojo, vamos dizer assim. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, mas nós sabemos, tudo isso nós já aprendemos. Isso nós aprendemos desde que nós conhecemos a Jesus Cristo. Quando nós éramos criança, nós já sabíamos que Jesus Cristo cura, salva, liberta. Mas tem algo que vai além disso. Algo que mexe lá no fundo do coração do ser humano. É os ensinamentos da palavra. E nós vamos aprender um pouquinho aqui, eu vou usar esse livreto de volta à palavra original para mostrar algo aqui para o povo, aqueles que ainda não foram batizados em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não se batizou nas águas, invocando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é bom você fazer isso o mais rápido possível, porque isto é Bíblia, isto foi o apóstolo Paulo ensinando, o apóstolo Pedro pregando, mostrando essas verdades para o povo. Você pode abrir a Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 38, que você vai ver ali o apóstolo Pedro ensinando essas coisas. E também você pode abrir a Bíblia em Atos capítulo 10, você vai ver isto. E nós vamos ler aqui, por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta, por quê? Mas Paulo diz, assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então nós podemos ver aqui que nós devemos estar no fundamento dos apóstolos, estrangeiro e nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós temos que estar edificados. Um prédio, quando se edifica uma casa, quando se edifica um prédio, ele tem um fundamento para aquela casa não cair. E tem que ser muito bem afundado, senão vai dar tudo errado lá na frente. E a fé cristã, a fé da igreja primitiva, tem que estar baseado nessa escritura, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Seguindo aqui diz, se somos então edificados neste fundamento, eu creio que todos nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós já começamos ali a ser edificado a nossa fé na palavra. A nossa fé nunca foi edificado, pode ser edificado em um sistema, em um credo, em uma seita religiosa. Não, a nossa fé tem que ser edificada na palavra, naquilo que os profetas ensinaram, naquilo que os apóstolos ensinaram. A igreja primitiva, a primeira igreja, é a igreja primitiva, os apóstolos que andaram com o nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro, Paulo, Tiago, João,
todos os apóstolos ali começou-se a igreja primitiva, a primeira igreja, mas não tinha nenhum nome lá de denominação, não tinha nenhum nome de seita religiosa ali. Ali a igreja começou ali. A igreja é o povo, a igreja é você, a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja que Deus habita dentro de nós. Então isso nos dá muita alegria. E o povo tem que saber disso. O povo tem que saber disso. Nós temos que pregar isso para o mundo. O mundo tem que entender que para chegar do outro lado, só há um caminho. Só uma via de escape. Não tem duas vias de escape, não tem dois caminhos, há um caminho. E este caminho é quem? Este caminho é Jesus Cristo. E esse caminho é Jesus Cristo. E a doutrina que ele pregou é esta. Ensinou os apóstolos dessa forma. Se você pegar a Bíblia em São Mateus capítulo 28 e versículo 19, você vai ver esse batismo ali. Ali está dizendo, Jesus dando uma ordem para os seus discípulos, para que eles fossem batizados no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Mas foi uma ordem que Jesus deu para eles. E Pedro, ele saiu dali e logo ele ministrou o batismo. E ele ministrou o batismo em Atos capítulo 2, versículo 38, você pode pegar a Bíblia e você pode ler você aí em casa, onde você estiver, que Pedro batizou ali e quase 3.000 almas se renderam a Jesus Cristo, aceitando o batismo e invocando o nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É aí que está o primeiro passo de um cristão. É aí que está o primeiro passo de um filho, de uma filha de Deus. Então o povo tem que escutar e tem que obedecer essa doutrina. Porque não existe outro batismo. Não existe. É um só batismo. Nós podemos ler aqui em Efésios capítulo 4, se não me falha da memória. Efésios capítulo 4 diz assim: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor. Apóstolo Paulo dizendo: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora o 4. Vocês têm que observar, vocês aí que estão ouvindo, você que vai ouvir posteriormente, talvez você vai ouvir. Então leia a palavra, leia Efésios capítulo 4, versículo 4, há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado em um só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Então não existe dois senhores, não existe três senhores. Isto é uma doutrina errada, isto é uma doutrina pagã, isso é uma doutrina que saiu do catolicismo, isso não saiu do cristianismo. Essa doutrina de três deuses, você pode ler aqui, Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Não é dois, não é três, é um batismo. E esse batismo é esse que nós estamos estudando aqui nessa noite. Você está tendo o maior privilégio de ouvir e saber estas verdades. Às vezes você nunca ouviu, ou talvez você já ouviu, mas não deu crédito. Mas você tem que dar crédito na palavra. Você tem que ler a palavra de Deus com revelação. Você tem que abrir, nós temos que abrir o nosso coração para que a palavra de Deus entre. Nós não temos que discutir com a Bíblia. Nós temos que obedecer a palavra.
ler a palavra com amor. Uma só fé, um só batismo, um só Deus. Não existe esse negócio de 3 deuses. Se existisse 3 deuses, eu pergunto para você, qual deles é mais poderoso? Qual que tem mais poder? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Qual é o mais poderoso? Qual que perdoa os pecados? É o Pai que perdoa os pecados? É o Filho que perdoa os pecados? Ou é o Espírito Santo que perdoa os pecados? Quem que salva? Qual deles é o Salvador? A Bíblia mostra que só existe um Salvador, um Senhor, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então Ele mora dentro de você. Você é o templo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Está vendo? Tudo isto é ensinamento da palavra para nos ajudar nós a aperfeiçoar a nossa fé, ajudar a nós a abrir os nossos olhos, ajudar a cair a máscara, aquele véu que está atrapalhando você ver as verdades da Bíblia. Isso tem que sair. E só Deus pode tirar isso. Só Ele. Quando nós vamos ler a Bíblia, você nunca deve pegar a Bíblia e já ir abrindo e lendo. Ora primeiro. Busque a Deus. Senhor, me mostra as verdades. Me mostra aquilo que eu preciso para encontrar contigo. Dentro dessa Bíblia, há poder de transformação. Dentro dessa Bíblia, há poder de cura, de libertação. Mas nós temos que ler a Bíblia com os nossos corações abertos. Vamos seguir aqui um pouquinho mais nesse folheto aqui, ensinando como devemos fazer, o que devemos fazer para ser salvo. Os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é verdade. Isso é a pura verdade. O profeta de Deus chega a dizer, se os de Paulo entrou no céu, os meus também vão entrar, porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Eu preguei, eu ensinei o mesmo evangelho que os apóstolos ensinaram. Mas hoje, nós não vemos isto mais dentro das denominações. Pode entrar, pode ir em todas elas. Pode começar desde a A até a última letra do ABC. Tantos milhões de igrejas. Raramente alguém vai dizer que tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma delas vai dizer isto. Nenhuma delas vai dizer que há um só Deus, Pai de todos. Todas elas vão dizer, tem 3 deuses. Todas elas vão dizer, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com quem que você vai ficar? Com a minoria ou com a maioria? A igreja de Deus é a minoria, e vocês sabem disto. A igreja de Deus não é a maior, não é aquela que tem mais gente, não é aquela que prega a mesma doutrina, está esparramado, não. A igreja de Deus, desde o ministério de Jesus Cristo, era poucos aqueles que seguiam por causa do evangelho que Jesus pregava. Jesus era firme nos seus ensinamentos. Então, poucas pessoas seguiam a Jesus Cristo, porque o evangelho que Jesus Cristo pregava era esse evangelho que nós estamos pregando aqui nesta noite. Examinemos os relatos dos serviços batismais registrados na Santa Palavra de Deus.
o Espírito Santo descendo sobre os 120 no cenáculo, a multidão se aproximou bruscamente e foi convencida do fato de que este grupo de pessoas tinha recebido algo de Deus. E aquele povo tinha recebido algo que eles também necessitavam, a resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos, quando perguntaram: que faremos? Que faremos, varões, irmãos? Foi a seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo. Quando Pedro pregou e mostrou essas verdades. Atos capítulo 1, versículo 15, 2, 1 e 18 até o 38. São essas escrituras. Isto aqui é tremendo. Isso não pode deixar engavetado. Isso tem que ser pregado, isso tem que ser anunciado. Essa responsabilidade está sobre os nossos ombros, de mostrar para o povo o batismo verdadeiro, mostrar para o povo que eles têm que ser batizados em nome de Jesus Cristo, se você quiser entrar no arrebatamento, se você quiser fazer parte da igreja do Deus vivo. Se você quiser fazer parte da salvação especial, você tem que passar por esse canal. Você pode até ser salvo na salvação comum, mas por que, se você tem uma salvação especial, por que você quer ser salvo na salvação comum? A Bíblia diz que se você der um copo d'água para alguém, você não vai perder o seu galardão. Mas não é melhor fazer parte da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo? Morar com Ele, andar com Ele, estar com Ele, viver com Ele? Há quem diz que a razão pela qual Pedro lhe ordenou que fossem batizados no nome de Jesus é porque eram judeus, e o batismo servia para que confessassem a Jesus Cristo. Vejamos, porém, a casa de Cornélio e os membros de sua família, e aqui novamente encontramos a Pedro ordenando que fosse batizado no nome do Senhor, em Atos capítulo 10, versículo 47 e 48. Se Pedro tivesse errado no dia do Pentecoste, certamente haveria tido bastante tempo para se corrigir antes que fosse a casa de Cornélio. Estaria Pedro errado no dia do Pentecoste? Claro que não. Pedro estava certíssimo. Paulo estava certíssimo, porque o que eles aprenderam? Eles aprenderam de Jesus, ele não aprendeu de homem algum. Eles foram recebidos, tudo que eles receberam foi através do Espírito Santo. A palavra de Deus foi pregada, inspirada pelo Espírito Santo, e quando nós obedecemos a palavra, nós estamos obedecendo o Espírito Santo. Se você desobedece a palavra, você desobedece o Espírito Santo. Quando eles ficaram comovidos, eles disseram a Pedro e ao resto dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 37. Isto inclui a Mateus, quem escreveu o livro de São Mateus 28 e 19. Também Atos capítulo 2, versículo 14. Vemos Pedro levantando-se com os 11. Mateus estava lá, porém não encontramos palavra de correção da parte dele. Por quê? Jesus disse em São João capítulo 17 e versículo 6, manifestei o teu nome aos homens, que o mundo me deste,
e eram teus, e tu nos deste. Então manifestei o teu nome aos homens. Então, este nome estava sendo manifesto, estava sendo mostrado para o povo, o nome de Jesus Cristo. Gente, usa o nome de Jesus para tudo. Usa o nome de Jesus para curar, para orar para as pessoas. Usa o nome de Jesus para buscar, até pedir dinheiro, pedir emprego. Usa o nome de Jesus para tudo. Por que não usa o nome de Jesus no batismo? Por que não invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, batizando nas águas e invocando o nome? Porque vai contra a sua tradição? Porque vai contra a sua religião e você não pode deixar a religião para aceitar Jesus? Jesus disse que aquele que não deixar pai, aquele que não deixar mãe, aquele que não deixar parente, irmãos, deixar pastor que não prega a verdade, pastor que prega mentira, pastor mentiroso, que não tem coragem de pregar a palavra, não tem coragem de pregar a verdade para o povo, você não tem coragem de deixar este pastor para vir para a palavra, para aceitar esta palavra, para aceitar esse batismo. É por isso que você não é batizado em nome de Jesus Cristo. Quando eu tomei a decisão de batizar em nome de Jesus Cristo, eu tive que deixar a melhor igreja, o companheirismo daqueles homens, porque quando eu disse para eles nesse batismo, eles renegaram, eles não aceitaram, porque eles estão dominados por credos e dogmas. Mas eu saí de lá, e a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 18, sai dela, povo meu, para não ser participante desses pecados, dos vossos pecados, diz a palavra. Sai dela, povo meu, para não serdes participante do vosso pecado. Olha aqui, vamos ler. Vamos ler que são Apocalipse. Eu acredito que seja 18. A queda da Babilônia. Gente, sai dela. Vem para a palavra. Olha o estado disso daqui. Essa igreja mãe. Talvez você não esteja na igreja mãe, mas você está na igreja filha. Talvez você não esteja na igreja mãe, mas você está na igreja filha. A mesma doutrina, os mesmos ensinamentos. Praticamente a mesma coisa. Crendo em 3 deuses, batizando em batismo pagãos. Olha aqui, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou o quê? Morada de demônios. Morada de demônios. Essa igreja mãe, que prega mentira, batiza criancinha, bebezinho, que não tem nem pecado e nem nada. Ainda batiza usando os títulos, tudo errado, tudo fora da palavra, tudo fora do ensinamento. Batiza uma criança que não tem pecado. O batismo é para arrependimento de pecado. Agora uma criança com 1 ano, 2 anos, os 6 meses, não importa, ela não tem como se arrepender dos seus pecados, porque é uma criança inocente. Morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra enriqueceram com a abundância de suas delícias. Tudo misturado. Igreja, política dentro da igreja, sai dessa confusão, sai dessa bagunça, vem para a palavra, vem beber água cristalina, vem beber água da fonte,
vem beber água de uma cisterna que jorra água pura. Vocês ficam tomando água suja, água contaminada. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, sai agora em nome de Jesus Cristo, vem para a palavra, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então aí está a grande igreja mãe. Assim como tem a mãe tem as filhas. Quando eles ficaram comovidos, eles disseram a Pedro e aos restos dos apóstolos, em Atos capítulo 2, versículo 37. Isto inclui Mateus, que escreveu o livro. Nós já lemos isso daqui. Vamos mais para frente um pouquinho. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. É o que nós já lemos na Bíblia. Esse folheto, tudo que está aqui é Bíblia. Não tem nada aqui que é fora da Bíblia. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2 e versículo 20. Em lugar nenhum encontramos que eles batizaram repetindo as palavras. Em lugar nenhum na Bíblia nós encontramos que eles batizaram, os apóstolos batizaram no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Único no nome de Jesus Cristo. As palavras, em nome de Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pelo contrário, eles apenas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles cumpriram a ordem que do Senhor, em Mateus 28, 19. Simplesmente assim, tão claro. Eles foram e cumpriram a ordem de Jesus. Pois ali Jesus não indicou aos apóstolos que usassem essas palavras como uma forma. Ele ordenou o batismo usando o nome. Ele ordenou a eles que fosse e batizassem no nome do Pai. E eles, sendo os apóstolos cheios do Espírito Santo, com a revelação da palavra, eles entenderam, eles compreenderam que o nome do Pai, que o nome do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo Espírito Santo. Quando você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, automaticamente você está sendo batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando você é batizado nos títulos, você não é batizado de jeito nenhum. Você simplesmente desce a água um pecador seco e sai um pecador molhado. Não tem efeito nenhum para você. Deus não reconhece esse tipo. Deus não vai reconhecer que você foi batizado nas águas. Então, por isso eu te digo, tome uma decisão, aceite a Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus Cristo, você aceita a sua palavra. E quando você aceita a sua palavra, você obedece a sua palavra. E isso que eu estou lhe mostrando está dentro da palavra. Está dentro da Bíblia. Glória a Deus. Filipe foi a Samaria e pregou-lhes a Cristo. Este povo não era judeu, mas samaritano. Eles prestaram atenção à mensagem que ele entregou ao ouvido, e ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam para que os recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas só haviam sido batizados
em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 8, versículo 15. Só eram batizados, mas ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Cornélio era um homem justo e temia Deus com toda a sua casa. Ele viu em uma visão um anjo que lhe disse para mandar chamar a Pedro em Jope, a qual lhes diria a palavra pelas quais poderiam ser salvos. Quando ele declarou a grande verdade, por meio do nome de Jesus, aquele que tudo nele crê, recebe a remissão dos pecados. E o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a palavra. E eles falaram em línguas, como fizeram os apóstolos no dia do Pentecostes. Então Pedro respondeu: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Este que, assim como nós, recebemos o Espírito Santo? Ordenou-lhes que fossem batizados. Em nome de quem? Em nome do Senhor. Atos capítulo 10, versículo 47. Tudo dentro da Bíblia. A seguir, observamos um ato batismal dirigido por Paulo. Nós lemos ali em Gálatas capítulo 1, que Paulo, mesmo que descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, além daquele que Paulo pregou, seja anátema. Então o evangelho de Paulo tem que ser obedecido. Tudo aquilo que Paulo pregou é verdade, porque ele recebeu de Jesus Cristo, diz a palavra. Ele recebeu de Jesus aquele evangelho. Ele não aprendeu de homem algum. Ele disse, nós lemos. Ou nós cremos na Bíblia ou nós não cremos. Nós podemos encostar a Bíblia então e não ler mais. Deixar de carregar Bíblia, deixar de ler Bíblia, porque se a Bíblia não vale, é melhor nós deixar ela sem ler. Se você não consegue obedecer a palavra de Deus, deixe a Bíblia quieta, para de ler a Bíblia. É melhor. É melhor não saber das coisas e ser inocentado do que saber das coisas e não ser praticante daquilo que sabe. Aqui está Paulo. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste-vos já o Espírito Santo quando creste? Paulo fazendo a pergunta. Paulo sendo objetivo. Paulo perguntando para eles. Disse-lhe: recebeste-vos já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Responderam para Paulo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: mas certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram fizeram o quê? E os que ouviram fizeram o quê? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Porque aquele povo era mais obediente, mas hoje o povo é mais... Não obedece a palavra. Se Paulo viesse pregar hoje aqui, em todos os lugares, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, eles matavam ele na mesma hora. Eles nunca iam aceitar ele, porque Paulo não ia pregar outro batismo não, viu gente? Paulo não ia, Paulo ia pregar esse batismo. Se ele viesse, ele ia pregar isto. E esse batismo tinha que tirar você desse enredo, dessa confusão religiosa que você está. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, depois que eles foram batizados.
Paulo impôs as mãos sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, sobre aquele povo que aceitou o batismo, e eles receberam o Espírito Santo, e falavam em língua e profetizavam. Aí está o dom verdadeiro, aí está a coisa correta. Agora as pessoas hoje, tudo fora da palavra, tudo fora da palavra, não é batizado em nome de Jesus, não toma ceia de qualquer forma, uma ceia fora da palavra, não usa o lava-pés que está escrito na Bíblia, São João capítulo 13, tudo isso é ensinamento, tudo isso é Bíblia, e fala em língua, que nem uma maritaca, diz que é o Espírito Santo, fala, diz que tem o Espírito Santo, não, tem um dom, talvez nem o dom é, porque eu conheço muita gente que enrola a língua e fala, e não vai ver, não é nada daquilo. Agora, quando Deus usa a pessoa dentro do canal correto, dentro daquilo que é certo, dentro da doutrina da palavra, e ele fala, e aquilo causa um grande resultado, nós podemos dar glórias a Deus quando um irmão fala em língua, mas ele está dentro da linha correta da palavra. Daí é verdadeiro. Amém, aleluia. Não cremos que Paulo alterou a fórmula ou o modo do batismo, quando batizou Lídia e sua gente na casa, gente de casa, e nem o carcereiro de Filipos. Ele não alterou, aquele carcereiro, ele batizou ele, e ele batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora note bem, Paulo não estava junto com os apóstolos quando Jesus deu as instruções finais a eles, em Mateus 28, 19. Paulo não estava lá. Interessante que Jesus deu aquele ensinamento e Paulo não estava lá. Os outros estavam, mas Paulo não. E Lucas capítulo 24, 47, contudo, encontramos Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. De quem recebeu esta revelação? De quem Paulo recebeu esta revelação? De ministrar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, sendo que ele não estava lá quando Jesus deu as instruções para os seus discípulos. Ele não estava. Aonde que Paulo aprendeu isso? Cumpre mencionar que o evangelho de Paulo não é uma cópia ou imitação dos outros apóstolos. Não, não é isso, mas é uma revelação. Então as coisas têm que ser feitas por revelação. Você não pode fazer algo porque a outra pessoa fez. Você não pode fazer, fulano fez, eu faço também. A igreja outra ciclana fez, eu também vou fazer. A igreja fulano é batizada na Trindade, eu também vou ser. Meu irmão é batizado na Santíssima Trindade, eu também vou ser. Não, você tem que ter revelação da palavra e tomar decisões próprias para você mesmo se renunciar dos pecados, você individualmente falando. Nós temos que tomar decisões individual, cada um para si. Largue família, largue pastor, largue igreja se for preciso. Tome a sua decisão com revelação e venha para a palavra. É assim que tem que ser. A fé cristã é assim, deixar tudo. Agora você fica amarrado em sistema, com dó de deixar o pastor, pede desculpa para ele, fala, chega nele e diz, pastor, eu estou em dúvida, eu estou com um problema, há um batismo aqui, há uma escritura aqui, como que nós vamos fazer, como que eu faço? Eu vou ter que ir embora, eu vou ter que procurar alguém que me batize, em nome do Senhor Jesus Cristo, para cumprir essas escrituras na minha vida. Essas escrituras têm que se cumprir na minha vida. Tem que tomar essa decisão. Agora, mais fácil saber, irmãos, que o Evangelho
que por mim foi anunciado. Não aprendi de homem algum. Nós já lemos isto. Mas vamos repetir de novo. Vamos frisar isto mais uma vez. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Então o evangelho que Paulo pregou, ele não aprendeu de homem algum. Nós temos que guardar isso na nossa mente. O evangelho que Pedro pregou, ele não aprendeu de homem algum, é da palavra de Deus. E ele escreveu: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós vamos fazer tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja o que for, seja uma viagem, seja, se você, todas as suas decisões, faça tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo reclamou ter autoridade divina. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça. Tem que haver um reconhecimento. Você tem que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer cada vez mais. Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo dizendo: se alguém cuida ser profeta, as pessoas dizem aí, eu sou profeta, eu sou cristão, mas reconheça então. Reconheça que as coisas que Paulo pregou são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. A palavra de Deus não pode gerar confusão. Para nós ela está mais clara do que a água cristalina. Está aberta na nossa mente. Se você está confuso, você tem que pedir direção de Deus e revelação de Deus para que Deus abra sua mente. Para que Deus abra sua mente. A sua mente tem que ser aberta, o véu tem que sair. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos ficar com isto. Ainda tem muita coisa pela frente que nós poderíamos ler, mas nós vamos ficar só com isso. Agora nós vamos orar. Vamos orar a Deus. Vamos agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus por esta palavra. Agradecer a Deus por Deus ter nos tirado desse enredo. Agradecer a Deus porque Ele tem sido maravilhoso para com você, para comigo, para com as nossas famílias. Olha, eu fico olhando a família de cada um, que família linda, que povo lindo, tudo saudável, tudo perfeito. É Deus te dando saúde, é Deus te dando tudo. Deus te dando alimento, Deus te dando cura, Deus te dando dons. A coisa maravilhosa, o dom que Deus tem te dado. Dom de cantar, dom de tocar, dom de louvar a Deus. Isso é maravilhoso, isso é coisa tremenda. E Deus tem sido maravilhoso para com todos nós. Então vamos agradecer a Deus. Querido Deus, Pai Celestial, a sua palavra, Senhor, foi lida na simplicidade, ó Pai. Talvez nós não temos nenhuma capacidade, nenhuma sabedoria, nós não temos nada de nós mesmos. O que nós temos aqui, o que nós aprendemos veio de Ti, como Paulo diz. Não aprendi de homem algum, aprendi do Senhor Jesus. Pai, mas o Senhor falou comigo, falou com cada um de nós. Aqui está, Senhor, poucas pessoas. Abençoa cada um que aqui está, ó Pai. Ajuda cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adolescente. Abençoa, Senhor, a família de cada um. Ó Pai, nós entregamos, Senhor, tudo em Suas mãos. Nós entregamos, Senhor, esse culto, esse período que nós tivemos, os hinos que nós cantamos, a oração que foi feita, palavra que nós ouvimos através do profeta, pregando para nós. E agora, através, Senhor, dessa leitura, desse ensinamento que o Senhor tem nos dado, através
de volta a palavra original. Ó Pai, de volta a palavra original. Isso é um bom título, Pai. Nós estamos voltando para o original. Porque quando o pecado entrou lá no Éden, tudo saiu fora do original. Antes do pecado entrar, tudo estava original, certinho, como Deus tinha feito. Mas o diabo veio com a sua semente, e o pecado entrou, saiu tudo fora do original. Tudo virou essa bagunça que está até hoje. Tudo virou Sodoma e Gomorra. Tudo virou pecado, prostituição, adultério, cobiça, mentira, falsidade. Virou tudo isso que nós vemos. Mas agora nós estamos entrando de novo. Quando o Senhor morreu na cruz do Calvário para perdoar nossos pecados, nós fizemos um concerto com o Senhor Jesus. E agora nós, através da sua palavra, nós estamos de volta à palavra original. Nós estamos voltando ao estado original de novo, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. E nós temos que falar: doa onde doer, arrebente onde arrebentar, goste aquele que gostar, não goste aquele que não gostar, isso não importa. Jesus pregava e ele não olhava se as pessoas estavam gostando e se as pessoas não estavam gostando. Certa vez ele estava pregando, 70 foram embora, e ele disse para Pedro: Pedro, tu não queres ir embora também? Pode ir embora, eu fico sozinho, mas a palavra tem que ser pregada. E Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Depois de uma palavra dessa, depois de uma mensagem que nós ouvimos, nós temos aprendido através dos tempos que nós aceitamos esta mensagem. Quantos pastores já pregaram, quantos ensinamentos já tivemos. Então para onde nós iremos? Para onde nós iremos agora? Não tem para onde ir. Nós temos que permanecer na palavra. Nós temos que permanecer com assim diz o Senhor. Nós temos que permanecer firme, caminhando avante, lendo a palavra e obedecendo. Ir para uma determinada seita religiosa? Qual delas? Qual delas? Existe mais de 1.500, 2.000, 3.000, milhões pregando doutrinas, ensinamento, cada uma diferente da outra. Para onde eu irei? Não, eu vou para Jesus. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele nunca apontou um sistema, um credo, Ele nunca apontou uma igreja como sendo o caminho para a salvação. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Esse é o Evangelho de Jesus. É para lá que nós temos que correr, é para os pés de Jesus, é para o Calvário. Sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos vossos pecados. Ó Senhor Jesus, ajuda cada um de nós. Te dou graça, Senhor, por essa palavra. Te dou graça, Senhor, pelo Senhor ter me revelado a sua palavra. Te dou graça pelo Senhor ter me escolhido, não agora, não ontem, não há 10 anos e nem há 20 anos. Não, o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Tudo estava no seu pensamento, tudo estava certinho. Nós ia aceitar essa mensagem. Quem tem que aceitar vai aceitar. Quem não tem de aceitar, não vai aceitar, porque isso já está predestinado. Há uma predestinação daqueles que vão aceitar e daqueles que não vão aceitar. E pela graça nós aceitamos. E se tiver mais algum predestinado que está ouvindo nessa noite, que você possa vir o mais rápido possível, antes que a porta da arca se feche, antes que as portas se fechem.
Aquelas 10 virgens loucas estavam sem o azeite. E tinha as 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. As 5 virgens prudentes, elas tinham azeite em suas botijas. E as 5 virgens prudentes, as loucas, não tinham. E elas queriam azeite. E o azeite representa o Espírito Santo. E elas não tinham o azeite em suas lâmpadas. De repente o noivo dá um grito, dá um brado: eis aí o noivo está chegando. Aquelas que tinham azeite foram ao encontro, e aquelas que não tinham azeite foram pedir emprestado. E elas disseram: não, nós não podemos dar, nós não podemos emprestar. Pode ser que emprestamos e depois falte a nós. Ide a quem vende e comprai o azeite. É hora de você comprar o azeite. É hora de você buscar o Espírito Santo. Oh, Deus, ajuda nós. E elas foram, compraram, mas quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Oh, Senhor, era tarde demais. O tempo já tinha passado. Vocês estão esperando o quê? A porta fechar? Não espere a porta fechar. A porta ainda está aberta. A porta da salvação ainda está aberta. Vem mais rápido que você puder. Tome sua decisão. Batiza-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Invoque o nome dele no seu batismo. Comece a caminhar na palavra. Comece a obedecer às Escrituras. Seja um cristão, não um crente. Crente tem demais, para todos os lados. Em qualquer canto da rua você encontra, diz uma pessoa que é crente, que é uma pessoa evangélica. Não é isso, evangélico não. Você tem que ser cristão, nascido de novo. Nascer de novo da água e do Espírito, vida mudada, vida transformada, vida cristã, a vida de Cristo em você, a vida de Cristo em mim, vida diferente, vida mudada, para podermos chegar do outro lado. Hoje eles dizem: Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Para Cristo é somente aqueles que obedecem a sua palavra. Marcha para Jesus. Que marcha para Jesus. Pessoas todas de qualquer maneira, de qualquer forma, vivendo uma vida de qualquer jeito e dizendo: marcha para Jesus. Jesus nem está olhando para isso. Jesus olha para aqueles pequeninos que está de joelhos dobrados, que está buscando uma perfeição, mesmo às vezes não conseguindo, mas está derramando lágrimas, buscando ser aperfeiçoado, ser ajudado. Ajuda cada um de nós, Pai, a tomar decisões corretas. Ajuda a sua igreja, Pai. Ajuda o seu povo. Nós entregamos tudo, Senhor, em suas mãos. Nós vamos agora sair daqui, ó Pai, ir para os nossos lares, ir para as nossas casas, ó Pai, abençoado, ajudado, ó Pai. Ajuda cada um de nós, dando para nós uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós entregamos tudo em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus abençoe a cada um, todos os irmãos que acompanharam através da internet. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus.